Nós estamos chamando as próximas mensagens a partir de hoje, no mês de junho, Luz, Câmera, Ação. Como se engajar na missão de Deus. E a razão da gente estar chamando isso, e usando aí uma metáfora dos filmes, se você recebeu o newsletter dessa semana, há um pequeno parágrafo, alguns parágrafos descrevendo o que a gente vai fazer esse mês. Quando a gente pensa em luz, câmera, ação, a gente está pensando que a luz no sentido da palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, que ensina quem nós somos. A Bíblia revela da parte de Deus quem somos nós, a nossa natureza, quem é o nosso Deus. E responde algumas perguntas básicas da nossa vida, da nossa existência. Qual é o sentido da vida? Como nós podemos ter paz com Deus, um relacionamento com Deus? Essa é a luz, a Bíblia ilumina a nossa vida dessa forma. A câmera é o foco no propósito de Deus, ou seja, por que estamos aqui, ou para que estamos aqui, a missão. E a ação é que nós não queremos ficar apenas entendendo de uma forma geral quem é Deus, o que Ele tem para nós, para onde a gente vai, e nem tampouco qual é o foco, qual é a missão de Deus para o seu povo, mas nós queremos nos engajar. Não basta ficar na informação e no conhecimento como eu me dei conta aos 18 anos. Precisa haver engajamento. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. E é por isso que nós terminamos hoje, a última aula que o pastor Marcos Amado deu, um curso que começou lá em abril, março? Acho que foi em março, né? No final de março, chamado Como se engajar na missão de Deus para esta geração, cidade e mundo. Com esse objetivo, ação, engajamento. Nós vamos começar hoje pensando na cidade de Deus. O foco é na cidade de Deus, é na urbe. Nós vamos pensar um pouco nisso. A nossa câmera hoje vai para a cidade. Nós temos falado sobre isso pelo menos uma vez por ano, quem sabe 2 vezes. E o que eu quero dizer com a cidade de Deus? Deixe-me fazer um retorno ao Antigo Testamento. Jerusalém, cerca de 1000 anos antes de Cristo, foi cantada, pelos salmistas. E você encontra no Antigo Testamento, Jerusalém, aquela cidade mítica, onde Deus se revela, o templo de Jerusalém, o lugar onde Deus fala, Ele vem, fala com as pessoas vão até o templo, até aquele santo monte. Jerusalém tem essa ideia, mítica, religiosa, de centro da adoração. E lá, um dos salmistas escreveu sobre isso. Há um rio cujos canais, ou as torrentes, alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que a cidade de Jerusalém é, num certo sentido, apresentada como a cidade ideal, ou que deveria ser ideal. Ou seja, o lugar onde Deus e o ser humano e o seu povo se encontram de uma maneira especial. Onde há comunhão, onde há adoração, onde há perdão. Jerusalém representa essa ligação do céu com a terra como cidade. Quando a gente lê o último livro da Bíblia, a Nova Jerusalém, também tem esse aspecto agora futuro, Quando a gente lê lá no capítulo 3, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, e escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. A Jerusalém mítica, representando o encontro do céu com a terra, de Deus com o seu povo, lá no Antigo Testamento. No futuro, na consumação dos séculos, a Nova Jerusalém, a cidade do meu Deus, a cidade perfeita e ideal que desce do céu, representando o nosso futuro ideal, a eternidade que está preparada para nós. Mas entre a história e o futuro, vivemos nós hoje no presente. E o presente é complicado.
Alguns anos atrás, aquele filme A Cidade de Deus, que inclusive foi premiado, representou a complexidade da vida da cidade, especialmente no que ela tem de pior. Essa é uma fotografia da favela na Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, no século 21. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo, eminentemente um mundo urbano, muito complicado. No ano de 2005, mais ou menos, a população rural empatou com a população que vive nas cidades. E depois a população urbana está exponencialmente aumentando. O mundo está indo para a cidade. Mas a globalização está se encarregando de também fazer do mundo rural, que ainda existe, participar das sensações da vida da cidade. Ou seja, o mundo é um mundo urbano. Até mesmo quem mora fora da cidade vive uma experiência, às vezes virtual, de cidade. Quando nós pensamos na nossa cidade de São Paulo, ela que no ano 2000 ocupava o 4º lugar nas 10 maiores cidades do mundo. A projeção de 2025 ela ocupa o 8º lugar, mas em 2050 São Paulo nem vai estar na lista dos top 10. Mas São Paulo é uma das grandes cidades mundiais. E o que ela representa para nós? São Paulo que não pode parar. Ela tem, a grande São Paulo, 11 milhões e meio na região da cidade, no município, mas na região metropolitana, 20,4 milhões de habitantes. É interessante que São Paulo não pode parar, mas a taxa de crescimento da nossa cidade tem diminuído. Nos últimos 5 anos, a cidade cresceu na base de 0,5%. Nos primeiros, de 2005 a 2010, esse crescimento era de 1% ao ano. Isso significa hoje que São Paulo representa 47% ou quase 50% da população do estado de São Paulo. E ontem eu chequei no site do IBGE, a nossa população projetada está em 204 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, São Paulo tem 1/10 dos habitantes da nossa nação, quase que exatamente. Quais são as causas desse crescimento? Muitas. Algumas delas interessantes são que a taxa de mortalidade diminuiu em relação à taxa de natalidade. Hoje mais gente nasce do que morre. Isso causa um crescimento óbvio. Mas as pessoas veem a cidade grande, vários de vocês estão aqui, se eu perguntar, levanta a mão quem mudou para São Paulo por causa de trabalho, uma boa parte desse auditório levantaria a mão. Vamos fazer essa experiência? Quem mudou para São Paulo porque veio transferido a trabalho, ou buscando experiência, ou educação, um curso superior, e acabou ficando por aqui? Olha aí, uma parte significativa da cidade. Pode baixar a mão. A gente vem em busca da cidade, trabalho, de educação melhor e filhos para uma oportunidade melhor de carreira. Nós buscamos segurança na cidade. Os refugiados que vêm ao Brasil atualmente, da Síria, do Congo e outros lugares, do Haiti, especialmente aqui para São Paulo, estão fugindo não somente da guerra, mas de uma condição talvez social complicada, política complicada. Perseguição religiosa. A consequência é que nós temos nas nossas cidades uma situação, uma cultura multiforme. Tem gente de todas as etnias, dos idiomas, de todas as culturas, e São Paulo hoje é uma cidade assim. Não somos mais uma cidade provinciana há muito tempo. Pelo contrário, somos uma cidade global. Mas o que é a cidade? Opa, está dando certo. Tim Keller, que é um pastor na cidade de Nova York, está lá há quase 30 anos e tem realizado um ministério fabuloso. Vários livros dele estão traduzidos em português e eu recomendo, pode ler, que qualquer um deles é bom. A Fé na Era do Ceticismo é um deles, Justiça Generosa é outro, e tem vários outros. Tim disse o seguinte, que o que constitui uma cidade é a proximidade. A cidade junta pessoas e, portanto, moradias, locais de trabalho, instituições culturais. A cidade enche de vida as ruas e os locais de trabalho e provoca mais interações entre pessoas por dia do que qualquer outro espaço humano. É isso que os autores bíblicos querem dizer quando se referem a uma cidade.
Mas enquanto nós aguardamos a cidade celestial, que vivemos nessa complexidade da cidade de São Paulo, duas perguntas precisam ser feitas. Primeiro, como é que nós pensamos sobre as cidades, especificamente sobre a nossa cidade? Quais são as nossas pressuposições, preconceitos, que atitudes nós temos como habitantes de São Paulo? E também precisamos responder a pergunta, pelo menos tentar achar alguma resposta sobre o que Deus pensa sobre as cidades. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? E a primeira coisa que nós descobrimos é que, em geral, quem mora na cidade é pessimista. Nós temos muita razão para ter pessimismo em relação a São Paulo, ou qualquer grande cidade. Nas cidades, as pessoas, nós somos mais ocupados, vivemos preocupados, não temos muita disposição de iniciar uma conversa, uma amizade nova. Nós tentamos ficar no espaço de familiaridade, daquilo que nós já conhecemos e que oferece menos risco. Essa grande densidade humana produz também um efeito inverso. E a gente, então, não quer se envolver, não quer se interessar. A gente fica apático por causa da quantidade de informação e de problemas que chegam até a gente. A criminalidade que é concentrada gera medo, perigo, e isso faz a gente se trancar. E não é só trancar o carro e trancar a casa, é trancar o nosso coração, é trancar a nossa mente, é trancar a nossa disposição de acolher, de conhecer, de aproximar, de ir até. Há um trancamento geral da gente, quase como um sentido de defesa. Tudo é mais caro na cidade. Os impostos, os restaurantes, os imóveis, os congestionamentos causam frustração e cansaço. Poluição do ar responsável por problemas de saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que doenças causadas ou agravadas pela poluição do ar nas cidades matam anualmente 7 milhões de pessoas no mundo, mais do que a malária e o HIV/AIDS juntos. E quando nós lemos que na Bíblia a primeira menção à cidade foi feita em relação a Caim, Caim construiu uma cidade para si. Opa! Cidade é coisa do demo, né? Cidade é coisa do mal. E a gente vem com essa ideia da nossa experiência sobrevivendo e às vezes a gente até acha base bíblica para justificar uma atitude que simplesmente exorciza. Nós falamos sobre isso algum tempo atrás, a cidade. Nós vivemos nela, mas nós exorcizamos a vida e a cidade na nossa vida especialmente. Mas há razão também para otimismo. A maior mobilidade socioeconômica. Na cidade, as habilidades acabam contando mais que o histórico, a formação, o pedigree, aquilo que você traz de base. Você pode se reinventar na cidade. Você pode mudar de área. Você tem mais oportunidade para fazer isso. Há uma maior oferta nas áreas de saúde e educação, com toda a reclamação que a gente faz, há uma oferta grande nessa área. A qualidade varia e o acesso a ela também, mas existe uma oferta grande. A infraestrutura superior na área de comunicação, grande busca de relacionamentos genuínos. As pessoas que moram na cidade estão com sede de amizades verdadeiras. E essa ruptura que vir para a cidade ou morar na cidade causa, especialmente com vínculos antigos e tradições, acabam abrindo as pessoas para determinadas mudanças e algumas grandes mudanças na vida, como, por exemplo, a conversão a Jesus Cristo. Essa concentração de pessoas que lideram e influenciam a sociedade, a cultura, o país também se encontra na cidade. Mas o que Deus pensa sobre a cidade? Há muita coisa nesse sentido. E eu gostaria de agora, porque até agora nós não abrimos a Bíblia, né? Você fala, mas esse cara não vai pregar a Bíblia, né? Então nós vamos abrir a Bíblia, tá? Não precisa ficar com medo, vai ter Bíblia. Agora, Isaías capítulo 65, só que não vai estar lá na tela, agora você abre a sua Bíblia. Há muita coisa na Bíblia sobre como Deus vê a cidade. Só lembrando que lá na Revelação, no Apocalipse,
a coisa se consuma, o clímax da redenção se dá quando desce do céu a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Nosso futuro ideal, perfeito, eterno, está ligado a uma cidade celestial. Quando nós lemos Hebreus 11, também disse que aqueles heróis da fé, que tem uma lista deles, abriram mão de construir, colocar sua esperança e suas raízes aqui na terra, porque eles aguardavam uma cidade feita não por mãos humanas, mas uma cidade feita no céu. Mas quando os profetas falavam em relação ao futuro de Jerusalém, eles profetizavam a respeito de uma realidade final, que eu acho muito importante a gente pensar nela. Por exemplo, versículo 17 lê o seguinte: pois vejam, criarei nos novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas jamais. Jamais virão à mente. O contexto que o profeta está dando aí a respeito de um cenário ideal para o mundo é um cenário onde as coisas antigas já passaram, não serão lembradas e tudo se fez novo. Renovação. E é isso que, em primeiro lugar, a gente tem que entender quando a gente pensa na nossa ação, na ação do povo de Deus no ambiente onde a gente vive. Deus está recriando a humanidade em Jesus Cristo, em todas as dimensões. Ele começa na dimensão individual, quando nós entendemos, quando eu fiz aos 13 anos, que esse relacionamento com Deus é pessoal, não é uma religião. Mas essa é uma primeira dimensão. Quando eu me encontro com Deus e Ele se torna alguém pessoal, que eu vou adorar, que eu vou seguir, que vai ter sentido para a minha vida pessoal. Mas isso começa a iluminar e mudar todas as outras esferas da minha vida. Começam a me ajudar a entender quem eu sou em relação aos outros. O que a Bíblia diz nas palavras de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo. A minha relação com a natureza, com a criação da qual eu faço parte. Tudo isso está envolvido nessa transformação que Deus já está fazendo, mas está ainda em construção. Nós estamos caminhando para lá, mas já está acontecendo. O reino de Deus já chegou, disse Jesus. Ele já está aqui. Ele foi inaugurado na cruz e no túmulo vazio. O domínio de Deus sempre existiu sobre a sua criação, mas ele foi reconquistado de uma forma poderosa por causa da cruz de Jesus Cristo. E por isso que quando se fala de renovação, de transformação, a gente tem que colocar esse cenário maior. Nós vivemos num processo de recriação, de renovação, de transformação. Mas o que significa isso na prática? Para a cidade ideal. Veja o versículo 18 e 19. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém, olha só, para regozijo, o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Ou seja, qual é o ideal de um povo vivendo numa cidade? Um povo feliz, um povo alegre, um povo leve. Interessante, né? Que é tudo que eu e você queremos. É tudo que você e eu almejamos, mas é também o que Deus quer. E é para lá que nós estamos caminhando. E essa transformação está em curso. Mas eu não vejo muito disso. Não, pode não ver muito, mas você pode ver alguma coisa disso. Pode ver algo acontecendo nessa direção. E aí é que entra nosso papel. Versículo 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva há poucos dias, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Quem não chegar aos 100
será maldito. Uma vida saudável, uma vida longa, longeva, com saúde. Isso é o desejo de Deus, isso é a sinalização de Deus, é assim que eu criei, e é para lá que nós vamos. Nós estamos em processo, estamos a caminho, isso está sendo construído. Ainda longe, mas está em construção. E daí isso tem uma implicação para a nossa vida e o nosso papel aqui na terra. Versículos 21 até o começo do versículo 23. Construirão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. E os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente. Isso fala de justiça social e trabalhista, distribuição dos bens. Cada um tendo pago de acordo com o valor do seu trabalho, sem discriminação. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o ideal de Deus para a cidade, para a nossa vida na cidade. Isso tem uma implicação para nós hoje. Mas não somente isso, continuando no versículo 23, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Em outras palavras, famílias felizes. Não estou inventando, é no texto. Não é para infelicidade. Famílias felizes. E serão um povo abençoado. Ele e os seus descendentes, famílias felizes e abençoados. Isso não é religião, isso é o desejo de Deus para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, para todos os seres humanos. Isso tem uma implicação para nós. Mas o texto continua no versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Em outras palavras, na cidade perfeita, ideal, nessa reconstrução do mundo que está acontecendo, o alvo de Deus para todos nós é que haja comunhão com Ele. Aquele versículo que está lá nos carros, lá no adesivo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é verdade. Se Deus for realmente o Senhor de uma nação, ela vai ser uma nação abençoada. As famílias serão abençoadas. Mas isso começa no micro. Isso tem uma implicação para nós. Esse é o cenário ideal que o profeta pinta acerca de o que Deus quer fazer conosco e através de nós. Finalmente, o versículo 25 diz o seguinte: o lobo e o cordeiro, esse texto é conhecido, né? Comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Bem feito. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Em outras palavras, haverá paz, harmonia entre os seres vivos. Todos os seres. Esse é o cenário que Deus pinta. Esse é o futuro ideal do reino de Deus. E eu acrescento, o reino que está sendo sinalizado hoje, aqui e agora, nesta cidade, pelo povo de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Nas palavras de Jesus, quando pregou no Sermão da Montanha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Para isso estamos aqui. Esse é o propósito de Deus para nós, para mim, para você, nesta cidade. Agora, isso significa que nós precisamos mudar de paradigma. Porque não é difícil a gente ver a cidade como um espaço de oportunidades. Viemos para cá, estamos aqui, porque aqui há mais oportunidades. Mas nós precisamos enxergar a cidade como um espaço da graça de Deus, um espaço da missão de Deus. É assim que precisamos ver a cidade. Se nós somos o povo de Deus, a nossa visão acerca da cidade tem que ser maior do que simplesmente aproveitar o que ela tem para nos dar.
e sobreviver nela. A cidade é um espaço da graça de Deus. É um espaço da graça de Deus, um espaço da missão de Deus. Tim Svoboda, que é um diretor internacional de missões urbanas da missão Jocum, em inglês YWAM, que significa Jovens com uma Missão, e Youth with a Mission, em inglês, uma missão antiga que tem levado décadas e décadas, milhares de pessoas para o campo missionário. Às vezes em situações bastante difíceis, rígidas, uma vida às vezes muito complicada. Mas eles têm mobilizado muitos jovens adultos, durante décadas. E eu admiro a dedicação, a seriedade, com o compromisso que eles têm com a missão. E o Tim disse o seguinte: no passado, missões significava somente atravessar o oceano, entrar numa floresta, cruzar o deserto para alcançar aquilo que é remoto. Hoje, missões significa atravessar a rua da cidade onde nós moramos. Eu não sei quem estava aqui no começo e quem se lembra disso. Vocês que chegaram no último ano, quem sabe nunca ouviram isso. Nós temos uma missão escrita, inicial, nós falamos sobre isso na classe de novos membros, que é manifestar Jesus em Moema e vizinhança, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Como resultado desse processo desses últimos meses, o curso que fizemos, estamos estudando isso também na liderança, o presbitério da igreja. Amanhã vamos trabalhar um pouco sobre isso também com a liderança dos pequenos grupos. Amanhã de noite temos um encontro com os líderes e anfitriões de pequenos grupos, e nós estamos olhando para a nossa missão à luz do que a gente está aprendendo nesse curso ou revisitando. E nessa maneira assim de pensarmos um pouco mais para frente em relação à nossa visão, ampliando essa visão, é que gerou esse curso. Nós queremos ser uma igreja engajada na missão de Deus para a nossa geração, cidade e mundo, ou seja, nós temos que ter uma visão urbana e uma visão global, porque o mundo está na cidade e o mundo é um mundo global. As duas coisas andam de mãos dadas. Jeremias, nós vimos isso também no passado, estou só recordando, escrevendo aos os judeus que estavam no exílio, lá na Babilônia, que não viam a hora de voltar para a terra deles, né? E oravam por isso. Jeremias manda uma carta para eles, lá no exílio, diz o seguinte: escuta, vocês parem com esse negócio, façam a vida aí, criem filhos, plantem vinhas, construam casas, orem pela cidade, porque a prosperidade da cidade, da Babilônia, será a prosperidade de vocês. Ou seja, eles estavam lá, eles eram exilados, eles eram peregrinos, estavam fora da sua terra original, mas estavam lá para, de uma certa maneira, como peregrinos, também criar raízes e abençoar aonde eles estavam. Ou seja, se nós pensarmos nas palavras de Jeremias, o nosso mandato hoje é um mandato dessa forma. Em vez de nós estarmos pensando em fugir da cidade, e não ver a hora de sair da cidade, ou apenas usarmos os seus recursos, os recursos da cidade, o nosso mandato aqui é de fazer dela o nosso lar, cuidar da cidade, abençoar os seus moradores, participar da obra que Deus está fazendo nos centros urbanos do mundo, começando pela nossa Sampa. Será que isso é novidade para você? Será que você já ouviu ou já pensa nisso? Será que você, quando vai para o trabalho e acorda de manhã, você se vê como alguém que Deus colocou nesta cidade para abençoar, para ser mensageiro da paz, para reconciliar? Quando você está naquela reunião de família, né, e tem sempre um parente que é mais complicado, né, o boi de piranha ou a bola da vez, que todo mundo começa a fazer o bullying, né? Sempre naquela rodinha, né? Ele está lá, ou ela. Quando você está ali naquele momento, né, de, vamos dizer assim, glorioso, de falar sobre a vida do outro, né, que te desagrada. Como é que você se vê nessas circunstâncias e nessas situações?
Porque é no micro que a gente constrói e a gente sinaliza o reino de Deus. Começa em casa. Quando você chega lá na hora do almoço, olha, depois eu vou perguntar para vocês, né? Seu pai, sua mãe, na hora do almoço, no restaurante, puxa, o Paulo não mandou bem hoje, né? Depois você me fala, tá? Esses comentários, o louvor hoje estava fraco, né? A Suzy, não sei. Aliás, foi muito bom, viu, Suzy? Estava muito bom. Estava ótimo. Está bom. Deus tem usado você e todos aqui. Mas deixe-me chegar em algumas coisas concretas. Quando nós pensamos em sinalizar o reino de Deus aqui nessa cidade, deixe-me só apontar para algumas coisas que eu acho que vão ajudar a gente. Primeira coisa é aquele conceito que a gente viu que estava presente lá no Novo Testamento, quando a Bíblia diz, Paulo, por exemplo, que ele ensinava de casa em casa, ou que os irmãos, os que creram em Cristo se reuniam de casa em casa. A casa se tornou quase que uma fortaleza, quando a gente mora na cidade, um refúgio, no qual a gente se tranca e se protege. Lógico, nós sabemos, aqui é uma igreja hospitaleira, é uma igreja que abre a sua casa, muitos hospedam pequenos grupos, ou frequentam casas, e é gostosa essa comunhão, mas é algo que você tem que intencionalmente pensar. A questão da solidariedade, do famoso posso ajudar, e não é só em casa, em qualquer lugar, posso ajudar. Mas a gente está com tanta pressa, a gente está tão envolvido na nossa carreira, nós temos tantos alvos e a nossa lista de coisas para alcançar do dia é tão grande. O relógio, né? E a gente não sei porquê, a gente tem um relógio, mas a gente sempre chega atrasado. Para que tem relógio, né? Implementa já o atraso e acabou, né? Então, quando você falar assim, olha, eu vou chegar a partir das 8, pronto. Aí a pessoa, se quiser e tiver tempo de te esperar 1 hora, tudo bem, ela vai. Se não, ela também não vai, porque também não é certeza que você vai chegar. Mas essa correria, essa escravidão, às vezes, a tarefa, a carreira, as coisas que enchem o nosso tempo. E olha, e nós multiplicamos isso para a vida dos nossos filhos, porque eles têm aula, além da escola, eles têm aula de balé, inglês, grego, hebraico, espanhol, não, isso já tem na escola, jiu-jitsu, judô, se for menino, né, porque ele tem que descarregar a energia, se for menino é balé, sei lá, agora também elas estão querendo luta livre, né, porque tem que se defender. Enfim, a gente enche a vida com coisas boas, mas não sobra tempo para a gente pensar, essa semana, quem é que a gente vai convidar para vir aqui em casa? Essa semana, com quem que a gente vai sair para desenvolver uma amizade nova, alcançar alguém que está chegando na nossa comunidade, ou no pequeno grupo, é gente nova, que não conhece ninguém ainda, que está chegando. Quando? Aquele vizinho. Solidariedade, hospitalidade, essa dimensão do casa em casa, ela precisa ser resgatada. É ali que a gente vai conviver, conhecer. É impressionante quando a gente faz a pergunta, e eu conversei com uma pessoa lá fora, 2 hoje já. Precisamos sentar, eu quero saber um pouco mais sobre a vida de vocês, quero ouvir, a gente só se vê aqui no domingo, é muito rápido. E no meu caso, isso acontece ou no café da manhã ou no almoço, porque eu vou até onde a pessoa está, de vez em quando uma visita, mas é complicado. Você tem que aproveitar as janelas que as pessoas têm na vida cheia de São Paulo. Nós temos que resgatar isso de uma forma intencional. Porque ali é que o Evangelho vai chegar, é ali que a gente vai vivenciar a coisa. E eu e a Cláudia estamos trabalhando nisso. De vez em quando a gente faz uma avaliação disso. Na última reunião que começamos agora a frequentar um grupo novo, e uma das nossas tarefas, no primeiro dia, aliás, só foram 2 pessoas. Cadê os outros, hein? Por favor de aparecer, segunda-feira que vem.
Uma tarefa. Coloca aí nome de pessoas que você vai começar a orar, que ainda não conhecem Jesus. Pode ser vizinho, parente, amigo, colega de trabalho. Nós vamos começar a orar especificamente por algumas pessoas. E no meu cartão eu coloquei 3 linhas, 3 nomes que são 3 vizinhos nossos, aonde nós moramos. O vizinho exatamente em cima, a vizinha, o casal exatamente embaixo, e outro casal de idade, que Deus tem trabalhado na vida deles também por uma série de fatores e nós precisamos nos aproximar. Já falamos em convidá-los e tal, e agora nós temos um plano. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. De casa em casa. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nós vamos construir pontes. Nós somos muito bons na nossa religião. A gente fala a língua, a gente veste do mesmo jeito, a gente segue os horários, os hábitos. Aqui dentro a gente está em casa. Mas você já percebeu que quando a gente sai, muita coisa que a gente vive, faz de ritual aqui dentro, quando nós nos reunimos, não acontece no dia a dia lá fora, nas outras horas que a gente vive lá fora? Será que aquilo tudo que a gente vive lá fora, que não é o ritual protestante, religioso, não é espiritual? Se nós pensamos assim, é complicado. Porque não há uma diferença. Nós somos os mesmos aqui no domingo, e que estamos lá fora, no trabalho e tal. E as pessoas, às vezes, olham para nós de uma maneira que a nossa esquizofrenia espiritual, ela se projeta na nossa vida. Nós somos uma pessoa fora e uma pessoa dentro. Uma pessoa domingo de manhã, uma pessoa nos outros dias, nos horários da semana. Isso, a gente precisa construir primeiro uma ponte interna, mas se isso está sendo construído, e eu creio que sim, pela graça de Deus, a gente também precisa construir uma ponte externa. A gente precisa se relacionar com as pessoas. E aprender a falar a linguagem delas, não é simplesmente igrejeis ou evangeliqueis, ou ficar citando o versículo, ou dizendo, na minha igreja é assim, na minha igreja é assado. Isso é conversa de crente. Vai falar com crente, na minha igreja é assim. Mas não fala porque está fora. Fala sobre futebol, sobre carnaval, sobre política, sobre tudo. Sobre novela, o que for o assunto deles. Aí, dentro do mundo deles, você vai dizer, ixi, mas aí vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Porque nós não sabemos, muitas vezes, conversar sobre coisas, sobre valores espirituais, sobre Deus, sem uma linguagem, sem o jargão, sem as categorias, fora do nosso mundo. Nós precisamos aprender isso. A sair desse mundo, não deixar a doutrina que não é negociável. Não estamos falando de mudar a mensagem, nós estamos falando de tradição, de cultura, daquilo que as pessoas são como elas são. E nós somos como elas, porque a gente vive como elas uma boa parte da nossa vida. Só que quando chega a hora de conversar sobre coisas espirituais, sobre a eternidade, sobre Deus, a gente gagueja, porque nós não sabemos nos conectar. Precisamos aprender. Na segunda-feira passada, quando nós nos reunimos, eu dei para o nosso grupo que estava lá o chamado plano de Romanos. Porque quando você conversa com alguém que é religioso, e nós de vez em quando encontramos pessoas religiosas, especialmente com trasfundo cristão, né? Um outro ramo do cristianismo, e a pessoa muitas vezes tem Bíblia em casa, e você chega num momento de relacionamento com ela, e você tem a oportunidade de falar, e ela tem a Bíblia. Mesmo que não seja a Bíblia protestante, a Bíblia. Abre a sua Bíblia, vai lá. E tem uma série de versículos, o Evangelho de João, o livro de Romanos, é o famoso plano de Romanos, Romanos 3:23, 3:10, Romanos 6:23, Romanos 5:8 e Romanos 10:9 e 13. Simples.
Um dia a gente está tão guapo que você cria o seu plano. Mas para começar, como é que você conversa com alguém que tem já um pano de fundo religioso, cristão, mas ainda não entendeu essa natureza pessoal do relacionamento com Deus e como chegar lá? Construir pontes. É simples, mas nós temos que estar preparados para conversar com o religioso, com o não religioso, esse é mais difícil, com o cético, com o agnóstico, com o jovem, com o velho. A igreja também precisa funcionar, a igreja, a comunidade de Jesus, como uma comunidade terapêutica, no seguinte sentido. É um espaço onde a gente vive liberdade, vive autenticidade, a gente é aceito como é. Eu já falei isso aqui. Por uma questão de experiência familiar, eu tive a oportunidade de ir várias vezes nos grupos dos narcóticos anônimos. Eu fico impressionado com a franqueza e com a solidariedade deles. Eu não encontro isso na igreja. Na igreja a gente coloca um verniz, uma capa de santidade. Começando por mim. Eu sou cobrado para ser perfeito. Fazer todas as visitas que eu preciso fazer. Atender todas as pessoas enfermas. Eu sou cobrado por isso. Eu me cobro por isso. Eu performo como pastor. E eu tenho que lutar constantemente para ser uma pessoa normal. Que erra, que esquece, que falha, que promete e não faz. Que esquece. Está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Porque eu sou de carne e osso. Mas nós crescemos num ambiente que produz uma espécie de aura de falsa santidade, que todo mundo tem que chegar bonitinho. Na caminho da igreja, o pai está dando soco, a mãe beliscando o filho atrás. Aquela gritaria no carro, entrou na garagem, chegamos na igreja, todo mundo bonitinho. Não, só aconteceu na minha família, não aconteceu na de vocês. Mas a igreja tem que ser um espaço em que a gente é quem a gente é. Pode chorar, pode dar risada, de vez em quando falar o que não deve. E a outra pessoa, fulana, deixa eu te contar o que eu ouvi da ciclana. Cuidado, porque outro dia, uma outra vez, vai ser alguém falando de você. Porque aquilo que a gente faz, a gente recebe também. Mas a igreja, e isso funciona e acontece de uma maneira especial nos que a gente chama de pequenos grupos. Pequeno grupo não é um departamento, não é um programa religioso, é um espaço para a gente viver junto, para a gente se conhecer, para a gente se apoiar. É um lugar onde as pessoas que querem conhecer Deus podem chegar. Não é um grupo fechado, só para cristãos, é um grupo onde qualquer pessoa que queira conhecer e observar e ver como é que é, e fazer perguntas, descobrir, pode chegar. Um lugar onde a gente vai crescer, ser discipulado, vai aprender uns com os outros, porque existe uma dimensão do crescimento que é mútuo. Aliás, a Bíblia, no Novo Testamento, fala que nós temos que nos ensinar mutuamente. Todos nós temos algo para ensinar, todos nós temos algo para aprender. Comunhão, serviço. Aquela famosa pergunta, posso ajudar? No espaço do pequeno grupo, dos grupos nas casas, familiares, a gente tem a oportunidade de ajudar, sempre. É só fazer a pergunta, posso te ajudar? E você que precisa de ajuda, precisa responder sim. Porque você responde não. Ou eu estou enganado? Recentemente eu estava conversando com alguém querido, muito querido, especial, que vive uma vida incrível na presença de Deus, sofrendo grandes pressões, mas que ainda não tinha oportunidade de dividir isso com alguém, orar com alguém sobre isso. E essa pessoa fez isso. Depois ela me disse, eu fiz, foi tão bom, foi tão bom. Não diga não, diga sim, você pode me ajudar. E fale como. Aí isso vai mostrar para você se a pessoa que fez a pergunta é séria ou não é. Porque às vezes a pessoa, posso? Pode. E aí não dá nada, não sai água da pedra.
né? Isso é um risco que você corre. Nós estamos terminando. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens, e quando ela aparece, as pessoas então vão ter a chance de glorificar o Pai de você que está nos céus. Nós estamos aqui para isso. Moody foi um evangelista no final do século XIX, muito conhecido, Dwight Moody, e ele disse o seguinte, naquela época: se nós alcançarmos as cidades, alcançaremos a nação. Se fracassarmos nas cidades, elas serão verdadeiras fossas a infectar toda a nação. Queria deixar conosco essa seguinte pergunta. Deus nos colocou em São Paulo. E nós estamos aqui porque ela é uma cidade de oportunidades. Mas a pergunta é, você está disposto a viver na cidade de São Paulo, entendendo que aqui é um espaço da graça de Deus? A graça comum está em toda parte, mas tem a graça do Evangelho, da qual eu e você somos mensageiros, portadores. A graça da reconciliação, a mensagem do bem-dizer, a mensagem da tolerância, a mensagem da aceitação, a mensagem do não juízo, a mensagem do amor ao que ainda não conhece Deus. E se nós que conhecemos e temos esse amor que não confunde nosso coração, prendemos e trancamos esse amor só entre nós, e tem que começar por nós, mas se ele fica represado, se nós somos alguém aqui no domingo, ou na teia, ou nos pequenos grupos, ou nas reuniões entre nós, e lá fora somos insensíveis, irrelevantes, apáticos, não envolvidos, seria uma tragédia. Não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que nós queremos ser como comunidade, como igreja. Eu louvo a Deus que nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Mas eu queria só trazer para nós algo que talvez vocês e nós já saibamos, mas vou colocar diante de nós como uma parte fundamental do nosso engajamento na missão de Deus, é olharmos para a cidade, para onde nós estamos vivendo, onde trabalhamos, aonde estudamos, aonde estamos, no local onde Deus quer ministrar, estender a sua graça, o seu amor, através de você, através de mim, através de nós somos os agentes de Deus. É através da nossa vida, da nossa palavra, da nossa influência. Que oportunidade que nós temos. E é interessante porque até agora eu não falei de programa, né? Nem de estratégia. Estou falando de uma atitude. Porque tudo começa aqui. Se a atitude mudar, o Espírito Santo, quando ele falar, a atitude eu quero obedecer. Se Deus falar para você, esse é um amigo da minha escola, que eu gosto muito, mas ele ainda não conhece Jesus. E Deus colocar no seu coração, de começar a orar por ele, comece a fazer isso. Obedeça. Se Deus te dá a oportunidade, porque às vezes na turma não dá, mas sozinho com ele ou com ela, de contar a sua experiência. Que você crê em Deus. E como é que isso um dia fez sentido para você? Abra a sua boca, fale. Obedeça. Use essa oportunidade. No trabalho. Em qualquer lugar. E a famosa pergunta, posso ajudar? Posso ajudar em alguma coisa? Essa pergunta abre portas. Portas que você não imaginaria. Vamos orar? Faça agora a sua oração pessoal a Deus. Como resposta àquilo que Ele falou com você. Eu não sei o que é, mas responda agora no seu coração ao Senhor. Se é um pedido de perdão, ou se é um eis-me aqui, ou se é um nome que Ele colocou na sua mente, no seu coração, se é uma situação que precisa ser reconciliada, se é um espírito de antagonismo, de
reclamação, de pessimismo que domina a sua vida, está na hora de você pedir que o Espírito Santo ocupe esse espaço e produza no seu coração e na sua vida o fruto que é dele, que é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É assim que os sinais do reino vão começar a ser semeados nesta grande cidade que Deus ama, é aonde Deus nos colocou. Senhor, aqui estamos nós nos colocando nas tuas mãos. Queremos nos transformar de usuários em pessoas que se deixam gastar pelo Senhor, não apenas consumidores, mas nos deixando consumir pelo Evangelho, pelo teu amor, não apenas um amor vertical, mas um amor horizontal. Abre, Senhor, o nosso coração, abre a porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa estudo, aonde estamos, as nossas amizades. Abre, Senhor, para que a gente possa se engajar naquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade, por nosso intermédio. Queremos louvar o teu nome ainda muito, por vidas que vão ser alcançadas e abençoadas, começando no nosso lar, nos nossos amigos e colegas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.